Olha, eu acho que assim, é um dia muito bom para você torcer para o New York Jets, o que não é muito comum nos últimos 15, 20 anos, né? Eu acho que o Davante Adams chega para colocar o time num patamar absolutamente diferente do que está. Você bota o Davante Adams num jogo como o de Londres na semana passada e no jogo de ontem, possivelmente o resultado dos Bills seria, tanto dos Bills quanto dos Vikings teria sido diferente. É certo que seria? Não, não é certo, mas é bem possível que isso aconteça. O Davante Adams é um recebedor de elite ainda na liga. Ele tem uma conexão muito boa com o Aaron Rodgers e eu acho que ele vai abrir muito espaço para o Garrett Wilson explorar. As secundárias elas estão focadas quase que 100% no Wilson. Então eu imagino que a chegada do Davante Adams vai dar uma nova dimensão para um ataque que mudou ontem, já mudou assim com um novo play caller, e eu acho que esse time dos Jets fica um pouquinho mais perigoso sim. Perdeu ontem, mas eu acho que hoje tem alguns motivos aí para sorrir, para confiar no restante da temporada, num recorde bem positivo sim. Lucão, vamos direto ao assunto, né? Dá pra gente mesclar os dois, mas vamos falar do Blockbuster. Ele vai jogar no Jets, perdeu ontem por 23-20 pro Buffalo Bills no MetLife Stadium, jogaço, né? Para quem pôde acompanhar, o Josh Allen decidindo mais uma vez para sua equipe. Mas o assunto do Davante Adams, o cronograma da história, ele não tinha oportunidades do jeito que ele imaginava, ele não estava feliz em Las Vegas, ele estava perdendo muitas fichas lá no Bellagio, ele foi ver show do David Copperfield, não foi legal, ele foi ver o David Blaine, não foi legal, ele foi no Hooters, não sorriram para ele, então ele resolveu ir para Nova York agora, Lucão, o cronograma e o Davante Adams chegando agora para ser um Jets, está lá em East Rutherford agora, senhor Lucas dos Anjos. Agora o Davante Adams chega para jogar mais uma vez com o parça dele, né? Ele que foi para Las Vegas para jogar com o Derek Carr. A gente viu que não surtiu tanto efeito assim por muito tempo ele jogar com o Carr lá. Afinal, hoje o Carr está no Saints e isso foi uma coisa que desagradou muito o Davante Adams, né? A gente vê também que salário nem sempre é tudo dentro da NFL de um cara que é extremamente competitivo e quer vencer. Se ele vai vencer no New York Jets, a gente ainda não sabe, mas Aaron Rodgers agradece muito por ter Davante Adams em Nova York. E o Adams agradece muito por ter um quarterback melhor que ele vinha tendo nesses 2 últimos anos. Né? Ele sai de Aidan O'Connell para um cara que ainda produz muito bem. A gente viu ontem o quanto o Aaron Rodgers é capaz de ser um excelente quarterback dentro da NFL. Um cara que é rei das Hail Marys e que vai explorar muito bem esses recebedores que ele vai ter a partir de agora. Eu acho que o ataque dos Jets, algumas pessoas já me falaram que acho que não muda tanto, porque por mais que o Davante Adams esteja lá, ele tem que primeiro permanecer em campo, ficar saudável e tudo mais. Eu já parto do princípio que ele é um dos melhores recebedores da NFL e já tem Garrett Wilson, que para mim também é um dos melhores recebedores da NFL. Então esse ataque dos Jets ele fica extremamente poderoso, que tem 2 running backs extremamente produtivos, do Breece Hall e do Brandon Allen. Então se essa linha ofensiva parar de cometer certas faltas e proteger o Rodgers em certos pontos, cara, de verdade, se esse coaching staff novo do Urchit encaixar, do Ubrich, encaixar, cara, eu confio muito nesses Jets, eu confio muito no que o Davante pode fazer, porque poucas pessoas correm rotas como ele faz, poucas pessoas são ameaças como o Davante Adams é, e a gente estava esperando essa troca por muito tempo. Os Jets viram contenders dentro da AFC ou da própria divisão com isso? Acho que só o tempo vai poder dizer. Eu ainda desacredito um pouco desses Jets por outras questões. Vamos ver o que a temporada apresenta a partir de agora, porque os Jets têm que correr atrás de um certo prejuízo e o Davante Adams chega com uma troca que para mim é muito boa, né? Uma terceira escolha condicional que pode virar uma segunda se o Adams for um jogador de first team ou second team ou pro ou o time chegar na final da AFC. Missões bem difíceis. Então, para mim, ainda sai uma troca bem barata. E querendo ou não, a gente tem que, olhando pela situação mesmo de momento, né, o Davante Adams ele não queria mais estar nos Raiders, né, os Raiders eles vencem o Cleveland Browns na semana 4, num domingo em que o Adams perde em virtude da lesão no posterior de coxa, e ele chega na segunda-feira e ele fala para o treinador, para o Antonio Pierce, que ele quer ser trocado, que ele não quer ver a carreira dele terminando dessa forma, né, com um time que não vai competir de verdade, que é esse time dos Raiders. E aí até ele cria mais um clima estranho, né? Para quem não acompanha os Raiders, porque tem coisas mais importantes fazer na vida, eu acho que vocês estão corretos, essa é a primeira coisa, né? Mas eu não tenho coisas mais importantes, então eu acompanho os Raiders. O Davante Adams ele participa da série da Netflix
né, de recebedores, e aí ele fala, tem muito dos bastidores do próprio Davante, a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, e pegou muito mal no vestiário isso. Alguns jogadores entenderam que o Davante Adams é muito eu e pouco nós, e por conta disso ficou um clima um pouco estranho para um cara que era um dos líderes do elenco. Então parece que aquilo ali criou um ambiente já não muito agradável para o Davante Adams. Ele não vinha jogando com um quarterback de qualidade, porque isso não existe em Las Vegas, e isso também desagradou ele. E aí cria um clima ainda pior no momento que ele chega numa segunda-feira, pede para ser trocado para o head coach. O head coach vai lá e curte um post no Instagram dizendo que ele jogou o último snap dele já pelos Raiders, e no dia seguinte ele vai para um programa nacional e diz que ele não sabia de nada, que ele não tinha falado com o treinador, sendo que na tarde anterior ele estava pedindo para ser trocado. Então fica um clima muito, muito, muito pesado e impossível do Davante Adams continuar nos Raiders, né? O Anthony Pierce chegou a falar, não, falei com ele e tal, ele pode acabar continuando. É realmente impossível de manter um jogador que criou uma instabilidade tão grande em virtude das próprias ações. Um salário muito alto e dava para buscar algum tipo de compensação por ele, né? Acho que essa condicional ficou uma condicional que realmente vai ser muito interessante para os dois times, né? Porque se os Jets não chegarem lá, ou se ele não tiver atuações individuais que coloquem ele como pelo menos um second team All-Pro, realmente não teria valido pagar uma segunda rodada, né? Então eu acho que acabou ficando uma compensação interessante. Os Jets assumem 100% do salário, então os Raiders não vão ter um hit no salary cap muito importante, e eu acho que sim, considerando os momentos dos times e do próprio jogador, eu acho que todo mundo acaba saindo ganhando nessa história. E aí analisando um pouquinho a ideia de Davante Adams nesse ataque, nossa senhora, esse Davante Adams, eu realmente assim, eu agora vou hypar mais ainda nesses Jets, tá? Eu já adianto que acho que eles se o Davante Adams jogar domingo, que acredito que ele vai jogar, porque ele é muito capaz de entender o jogo em si, eu acredito que ele já vai ter um efeito na partida. E aí eu convido vocês para olharem situações em que as coisas dão errado, não quando dá certo. É muito legal você lançar uma Hail Mary em que o Alan Lazar recebe, todo mundo vê isso, ele saiu correndo, ele ganhou, ele empurrou um pouco o seu defensor para pular e receber a bola, ele guarda bem ela, cai no chão, isso todo mundo vê. O que eu convido vocês para dar uma olhada é quando alguma jogada não dá certo, tanto nos Raiders com o Davante Adams em campo, quanto nesse Jets ainda sem o Davante, né? Você olha para algumas situações, isso aconteceu no último jogo do Adams pelos Raiders, uma terceira descida para 3, 4 jardas, o Davante Adams ele sai correndo e ele vê que a defesa está em zona, ele automaticamente chega na linha de primeira descida, vira e levanta os braços para o Gardner Minshew. Obviamente o Minshew não vê, por isso que ele é o Gardner Minshew, né? Ele não viu o Davante Adams, o time vai para um punt e não converte aquela terceira descida curta que teria sido se você olhasse para o seu recebedor principal. Esse tipo de jogada às vezes passa despercebida, mas ela faz um drive sobreviver, e esse drive pode virar pontos que vão fazer diferença lá no placar do final do jogo. E o Davante Adams, ele tem essa inteligência de às vezes entender que, cara, a rota designada, ela não vai ser cumprida, porque eu tenho essa opção de virar e garantir a primeira descida, e ele faz isso muito bem com o Aaron Rodgers, né, que também tem essa capacidade de ver justamente quando o jogador ele faz uma adaptação e mantém o seu ataque em campo. A partir disso, eu imagino que esse ataque dos Jets ele vai ser cada vez mais perigoso, e eu acho que a chegada dele vai atrair, obviamente, as atenções da defesa, vão olhar muito o Davante Adams, e isso vai abrir espaço para o Garrett Wilson, para o Alan Lazar, mas também vai abrir muito espaço para esses recebedores que saem do backfield, né, o Braylon Allen e o Breece Hall, e eu acho que isso pode tornar o jogo dos Jets um pouquinho mais completo. Já gostei bem mais do play call na última segunda-feira, né, as chamadas que o coordenador ofensivo fez, não é coordenador ofensivo, na verdade, né, o Todd Downing, ele agora é o play caller, mas ele não assumiu a função de coordenador. Ainda, né? Exato, exatamente. Eu gostei muito das chamadas que ele fez, ainda alguns conservadorismos que incomodam, mas isso é o estilo do playbook, né? Então, às vezes, isso vai acabar acontecendo. De toda forma, esse time dos Jets ele é bem mais perigoso do que era ontem à noite.